aqui. Bom, primeiro eu queria começar, eu queria compartilhar essa palavra, que eu acredito que ela seja vital para a vida de nós, jovens cristãos, que todo mundo é jovem aqui, né? Que nós vivemos em um mundo onde nós constantemente estamos escutando que nós devemos ser independentes, né? A gente escuta o tempo todo isso, desde que a gente é pequeno, na casa dos nossos pais. Os nossos pais, eles querem que a gente crie a nossa dependência, querem que a gente arrume um emprego, querem que algum dia nós tenhamos uma casa, uma família, e o tempo todo a gente escuta isso, em várias, não só dentro de casa, mas eu acho que em várias ocasiões, assim. Nós mulheres, principalmente, a gente é cobrado mais ainda sobre a dependência, porque desde pequena a gente tem que aprender a lavar louça, a cuidar da casa. Eu mesmo nunca aprendi direito de minha mãe. Mas a gente é cobrado, né? Eu só não peguei o feeling, mas a gente é testado ali. E eu, até como uma mulher que me digo feminista o tempo todo, eu também acredito que mulheres devem ter a sua dependência, não referente a tarefas de casa, mas sim a tudo que as mulheres podem conquistar hoje em dia e tudo que elas têm direito. Por vários motivos, porque as pessoas realmente têm que conquistar o que é delas, e eu acho que isso traz uma satisfação enorme pro ser humano, até um pouco pro nosso ego, a gente massageia. E quando a gente chega também, às vezes, no psicólogo, que a gente fala sobre eu sou dependente das outras pessoas, eu sou dependente dos meus amigos para fazer algumas coisas, a gente é incentivado também a aprender a fazer as coisas sozinhos, aprender a gostar da nossa própria companhia, e por mais simples que seja, a gente é incentivado a ir no cinema sozinho, a aprender a ir em shows, sei lá, fazer o que a gente precisa, porque nem sempre vai ter pessoas ali do nosso lado para nos acompanhar nas nossas tarefas diárias, nos nossos momentos. E a gente sabe que o ser humano, muitas das vezes, ele precisa, ele tem essa gastura, ele tem essa questão de ser caloroso, ele é um ser sociável, que está o tempo todo necessitando dessa atenção. Eu mesmo adoro chamar a atenção, gente. Não, brincadeira. Mas o ser humano, ele tem essa tendência de ser incentivado a ser independente, mas que muitas das vezes é independente. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente entende que nós cristãos somos chamados para viver de uma maneira diferente, que nós realmente devemos ser independentes em vários quesitos da nossa vida aqui na Terra, mas que nós devemos caminhar com a dependência total do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Quando a gente lê na Bíblia, ele mostra o quanto nós somos fracos sem Ele, e o quanto nós não somos nada, porque Ele nos criou, Ele nos deu vida, forma, e a gente muitas das vezes leva isso como algo irrelevante, e por isso que eu disse, a gente sente essa necessidade de estar o tempo todo em controle das coisas, a gente planeja o tempo todo. Eu gostaria de começar essa mensagem com um versículo que muitos de vocês conhecem bem, e que eu imagino que ele carrega uma profundidade imensa nas nossas vidas, que é João 15:5. Sim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E esse versículo ele resume a maneira poderosa e a necessidade que nós temos de depender de Cristo. Jesus ele usa a imagem de uma videira, né, que todo mundo conhece, eu imagino que todos saibam o que seja uma árvore, e ele fala sobre você separados deles, nós somos incapazes de produzir fruto algum. E isso a gente pode levar em exemplos literais mesmo. Se a gente vê um galho, ou se a gente vê uma folha no chão, ela não vai dar nada. Ela vai secar e ela vai morrer. Quando a gente recebe um buquê, por mais lindo que ele permaneça ali, ele vai passar 1 ou
desfalecer. As pétalas vão cair, vai começar a murchar e começa a virar algo vazio, começa a virar algo morto. E ele diz que é exatamente a nossa vida. Eu sou a videira e vocês são o ramo. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Então nós podemos até se manter, mas sem mim, sem Jesus, no caso, qual fruto que nós estamos gerando para o Senhor Jesus Cristo? Foi até que a pastora falou aqui, quais frutos nós estamos gerando para lá fora, como que nós estamos florescendo e mostrando para as pessoas como que é a palavra de Cristo. Nós estamos verdadeiramente com Ele e representando o que Ele quer em nossas vidas, ou nós estamos sendo como um galho seco, separado de Jesus Cristo, que apesar de estar bonito ali no momento, daqui a um tempo você vai passar e ele vai estar jogado na calçada. Ele vai servir para cutucar formigueiro. Eu queria falar com os irmãos da natureza da nossa dependência também. E reforçar também que a dependência, muitas das vezes, ela não é fraqueza. No mundo em que nós estamos, a dependência muitas das vezes é vista como fraqueza. Ela é vista de uma maneira negativa. Nós olhamos, quando uma criança é muito dependente do pai, essa criança não consegue fazer nada sem pai. Ou qualquer um de nós. Mas nem sempre a dependência ela é uma consequência. E no reino de Deus ela é dita como até força. É por isso que a gente tem que reconhecer a nossa limitação humana e confiar no poder infinito do Senhor Jesus Cristo. Dizer, Senhor, eu não sou nada sem Ti, porque, querendo ou não, nós somos humanos e a dependência ela acontece. Esses dias até aconteceu uma situação que eu me vi um pouco numa fria, que na minha entrevista eu estava lá querendo passar, né, obviamente. Aí eu falei, não, é que eu sei fazer Figma. Figma, para quem não sabe, é um aplicativo de design. E eu sei, eu só não sei, entendeu? E aí a minha chefe chegou em mim, já fazia umas 2 semanas que eu estava trabalhando. Ela falou, você que falou que sabia fazer Figma, né? Aí eu falei, sou eu. Sou eu. E aí, graças a Deus, ela não pediu para eu fazer nada com Figma. Mas ela só queria confirmar. Eu espero que ela esqueça disso. Mas eu sou dependente, assim, eu acabo às vezes sendo dependente de um vídeo no YouTube, de alguém. E nós somos dependentes até das pessoas que estão acima de nós, dentro da nossa escola, dentro da nossa faculdade, dentro do meu emprego. Eu sou dependente de pessoas que estão acima de mim, que sabem mais que eu. Eu imagino que meu pai também, dentro da escola dele, esteja dependendo de outras pessoas. E a gente vai conversando e se ajudando. Então, nem sempre a dependência é uma coisa negativa e que nos faz ser menor do que alguns. O apóstolo Paulo ele nos dá um exemplo poderoso em 2 Coríntios 12, no 9 ao 10. Mas ele disse, minha graça é tudo o que você precisa, meu poder opera melhor na fraqueza, portanto, agora eu fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Amém. E ele conclui, falando que ele fica alegre agora nos momentos de fraqueza, porque Paulo entendeu que depender de Cristo significava confiar nele, significava ter fé acima de tudo e permitir principalmente que a graça esteja na vida dele, fazendo com que Deus faça por ele o que ele não pode fazer, o que nenhum de nós tem poder como humanos e como os meros que nós somos. E ele sentiu ali, naquele momento, que mesmo ele fraco, mesmo ele triste, mesmo ele dependente, ele estava mais forte. Ele sabia que ele seria agraciado, porque é aquele momento que Deus estava agindo. Ele deixa bem claro sobre que não se tratava de desistir ou de ser passivo, mas é de se rendermos ativamente a Deus, sabendo que Ele pode fazer o que nós não podemos. Então eu não estou falando para todo mundo largar de mão, porque senão eu só vou sair da casa da minha mãe com 40 anos.
E ó, aqui já tá um pouco difícil. Você já viu o preço do aluguel? Mas eu não estou falando para todo mundo largar de mão e desistir do que a gente tem que fazer. A gente tem que sim lutar pelas coisas que nós temos na nossa vida, lutar pelo que nós queremos conquistar, mas sempre de uma forma ativa e ao mesmo tempo passiva. Entender que Deus está nos controle sobre todas as coisas. Um exemplo bem legal que eu penso é que no meu antigo emprego eu estava muito feliz. E eu falava isso com o Matheus a semana toda. Pelo amor de Deus, alguém me tira daquele lugar. E eu sempre ali colocando em oração e pedindo para o Senhor e falando o quanto eu precisava sair daquele local porque estava me fazendo mal. Mas eu sabia que se eu saísse dali também, meu nome ia parar direto no Serasa, porque eu tenho muita conta para pagar. Então, eu orei ali muito, muito para o Senhor. E aí eu lembro que eu voltando de viagem, eu fui para a empresa no outro dia, era meu primeiro dia de volta. E aí eu fui demitida. Eu já saí dali meio caminhando, meu Deus, o que vou fazer agora? Vou tomar um sorvete, né? Aí, nisso eu sentei no metrô antes de descer a escada, porque na linha amarela não tem sinal. E aí eu lembro que eu abri o LinkedIn, e aí a menina da outra empresa que eu trabalho agora, ela me mandou uma mensagem: "Ô Rai, você quer vir trabalhar aqui?" Aí eu falei: "Ah, é?" E os meus amigos falam que eu fui a pessoa que fiquei menos tempo desempregada na minha vida, assim, porque eu fui demitida e tipo assim, uns 15 minutos, cerca de 20 minutos depois, já tinham me chamado, tinham me ligado. Graças a Deus deu tudo certo. Hoje em dia eu trabalho num lugar muito bom. Estou muito feliz nessa nova etapa, nessa nova jornada. Estou trabalhando mais em casa também. Eu amo trabalhar de casa, de pijama. Nossa, eu me sinto radiante. Mas eu queria falar um pouco da prática, da dependência diária também nas nossas vidas. Como que essa dependência de Cristo ela deve se manifestar nas nossas vidas diariamente. E eu acho que isso não é um conceito apenas tipo abstrato e teórico, porque a gente fala, nossa, nós devemos ser dependentes de Cristo, mas a gente acaba fazendo tudo pelos nossos planos, nossos próprios projetos, e existem alguns passos que a gente realmente pode fazer dentro da nossa vida para que isso realmente mude, isso seja algo que demonstre dentro dos nossos comportamentos das pessoas de fora e para o próprio Deus também. E eu queria também primeiro ler Filipenses 4, do 6 ao 7. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo Ele por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que Ele guardará seu coração e sua mente em Jesus Cristo. Ele fala aqui sobre, é uma passagem conhecida também, para não andarmos ansiosos, né? E geralmente quando a gente fala que depende de Deus, mas muitas das vezes a oração é a nossa última opção. A gente planeja tudo, a gente escreve tudo no papel, compra toda a viagem, e a gente faz tudo. Espera dar tudo errado para a gente poder colocar em oração. Nunca é o contrário, a gente nunca, vou apresentar o meu plano, vou apresentar o que eu quero fazer, vou apresentar os meus sonhos, os meus projetos. A gente muitas das vezes coloca a oração como a última opção, como um socorro. E nós sabemos que realmente a oração é um socorro. Jesus é um socorro, mas a gente nos diz cristãos e a gente coloca isso sempre como a última, quando a gente está desesperado, quando a gente precisa muito de ajuda. E muitas das vezes Deus vai nos socorrer, porque Ele é misericordioso, e isso já aconteceu comigo também, de dar tudo errado e eu precisar recorrer à oração. Mas isso não é ser dependente, isso é só ser desesperado mesmo. A gente precisa reconhecer essa dependência antes mesmo da gente estar ansioso e desesperado. Se não fosse a oração e
assim na minha vida, é uma das coisas que me faz estar muito próxima de Cristo. Acredito que uma das mais. E ela é quem está... A oração é o lugar que nós nos encontramos em secreto em Cristo. É a oração onde nós recebemos respostas, é onde a gente agradece, é um dos momentos mais íntimos como cristãos que nós temos. E é por isso que a gente tem que reconhecer isso antes de qualquer coisa. Porque se é um momento que a gente está tão próximo à palavra do Senhor, por que nós deixamos isso para fazer quando tudo dá errado? Ou nós buscamos quando está no final? A gente precisa trazer isso no começo, sempre na nossa vida pensar em ser um dos nossos primeiros passos. Quando a gente vai fazer comprar, sair de casa, planejar algo. Então, ela é um dos passos importantes para a gente entender a prática da nossa dependência diária. Em Mateus 4, peraí, Mateus vai colocar aqui pra gente. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aqui a gente fala da dependência da palavra. Que assim como nós precisamos de alimento físico, ao depender da palavra, a gente entende que permite que ela nos guie nas nossas atitudes, nas nossas falas do dia a dia, na forma como nós tratamos outras pessoas. Eu tenho certeza que quando aquela mulher falou pro meu irmão que ela viu algo diferente, é porque o meu irmão está sempre muito apegado a essa palavra, que ele está sempre consumindo isso, e ela viu um comportamento diferente nele. Algo fez chamar a atenção para que ela visse a dependência do Senhor que o Cauê tem ali. Então, a palavra ela fortalece a nossa fé, ela mantém firme as nossas promessas, ela nos dá alegria, ela nos dá ânimo. Então, por mais simples que seja, mas quanto mais estamos próximos da palavra, ela nos ajuda a nos mantermos aqui dentro, porque a gente sabe o quanto é difícil, o quanto a gente é tentado, o quanto a gente chega aqui na igreja e começa a dar sono, e começa a dar dor de cabeça, e tem som lá fora e atrapalha, e a gente tem que se manter atentos na palavra o tempo todo, conversando com Cristo para que a gente possa se manter firme e focados. A gente também tem a dependência do Espírito Santo. Em Romanos 8:14, Paulo nos lembra de algo. Porque todos os que estão guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. E a dependência em Deus também significa ser guiados pelo Espírito Santo. Ele é nosso conselheiro, Ele é nosso consolador, Ele é nosso guia. E nós precisamos muitas das vezes aprender a ouvir a sua voz, obedecer ao seu direcionamento, confiar nele antes da gente colocar a mão, porque a gente adora colocar a mão, né? A gente gosta, o ser humano ele tem essa mania de se achar grande, de achar que ele acha as coisas, que ele é muito bom, que ele entende das coisas. A gente tem uma mania de se achar sábio. Quantas vezes a gente já não quebrou a cara para a gente não ouvir pessoas maiores que nós? E em todos os aspectos da nossa vida, pai, mãe, chefe, professor, pastor, qualquer um. Então a gente tem que aprender a obedecer, a escutar atentamente o que Deus está falando por meio do Espírito Santo. A gente tem que estar próximo dele para entender isso e ser dependente sempre. Amém. Eu queria falar também alguns exemplos bíblicos da dependência de Deus. Eu vou considerar aqui alguns homens bíblicos que viveram essa dependência e como que isso transformou também a vida deles. Moisés, todo mundo conhece Moisés, né? E ele era um homem que sabia muito bem, eu acho, o significado de depender de Deus. Ele foi chamado para liderar o povo do Egito e ele sabia que ele não podia fazer isso sozinho. Imagine você liderar um povo inteiro, você ser quase ali o dono daquele povo. E em Êxodo 33:15, ele deixa um contexto que se a sua presença não for conosco, não nos faça subir desse lugar.
Então Moisés sabia que se Deus não estivesse ali, as coisas iriam dar errado. E a gente sabe como que se desenvolveu essa história, mas ele fala que ele não poderia conduzir aquele povo até a terra se Deus não estivesse ali. Se Deus não fosse os guiando em frente, porque imagina que tarefa complicada você pensar que são pessoas independentes de você que precisam estar ali e ele precisava guiar todos, independente do que as pessoas achavam, independente se as pessoas queriam ou não, mas que ele precisava guiar todos até aquela terra. Sem o Senhor, ele de forma alguma conseguiria fazer aquilo, né? E ele preferiu não seguir adiante sem Deus e sem a sua resposta, mesmo conversando assim, ele falou: não, eu preciso que você esteja comigo. E a gente esquece de fazer isso, porque se Moisés falou que ele precisava ser guiado pelo Senhor para guiar aquele povo, quem somos nós para nos colocarmos em frente e falar que a gente sabe guiar alguma coisa na nossa vida, né? Eu queria falar um pouco também sobre Davi. Eu gostava muito de Davi, gente. Davi, eu acho que ele era minha figura, ele é uma das minhas figuras ainda favoritas na Bíblia. Eu não sei se é porque eu estudava muito quando eu era pequena ou se é porque eu gostava muito das novelas da Record. Mas eu gostava mesmo, assim. Eu acho que eu assistia desenhos e assistia aquela novela umas 2 vezes. E eu lembro que depois daquilo eu fiquei obcecada, eu amava. E eu sei que a história de Davi é muito grande, né, dentro da Bíblia, e que a Bíblia retrata vários momentos dele, assim, desde Samuel até 2 Reis, ele vai contando momentos diferentes sobre Davi, e a gente pode observar toda a mudança dele de menino para homem, sobre o amadurecimento, a postura que ele tem diante das pessoas, sobre como rei, líder. E no Salmo 23 ele declara, né, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu sinto que Davi é uma dessas pessoas que, apesar de ele ter errado muito, a gente sabe do histórico, ele sempre reconheceu que o Senhor era maior. Toda vez que ele errava, ele sempre teve aquela questão do arrependimento, de entender, de voltar atrás. Ele sabia que era o Senhor que guiava ele das necessidades. Eu imagino assim, quando ele enfrentou Golias, que era um homem, né? A gente representa ele como gigante, mas ali Davi pequeno, assim, na sua minoria, um homem enorme e um obstáculo assim muito grande dentro. Ele fala, eu tenho certeza que ali ele não confiou na sua própria força, na sua própria habilidade, porque isso não é humano, assim, né? Quando a gente vai assistir uma luta, por exemplo, nas Olimpíadas, a gente coloca 2 pessoas que têm pesos parecidos. Quando a gente vai ver no vôlei, as meninas todas têm alturas parecidas, porque o humano ele é isso, ele é uma competição ali de força, que aquilo ali é mais real. Mas Davi, ele era pequenininho, acho que Davi devia ter minha altura. E Golias era enorme. E aí eu tenho certeza que ele sabia que sem Cristo, se ele não tivesse sentido ali, naquele momento, que era Cristo que estava indo na frente dele, ele não teria ido ali pra frente. Porque eu sabia, tipo assim, é impossível você olhar para ele e falar que ele não estava confiando 100% em Jesus Cristo. E que ele tinha colocado ali na frente dele o poder de Deus. Assim, ele jamais faria aquilo sem a direção. E eu acho que Davi ele faz isso durante muitos dos aspectos da vida dele. Eu sou bem entusiasta da história dele em um contexto geral, né? Todo mundo a gente fala que ele é, né, o título que a gente dá para ele. E também temos Jesus, que ele é o nosso maior exemplo de dependência de Deus, né? Ele é o próprio Jesus, Filho de Deus. E mesmo ele sendo Filho de Deus, quando ele veio aqui na Terra, ele colocava sempre Deus em primeiro lugar. Ele, logicamente, foi o único homem que não errou, né? E ele demonstrava, mesmo assim, a fraqueza em ser um ser humano e a fraqueza naquele momento. Em João 5,19, Jesus diz: o filho nada pode fazer por si mesmo.
ele só pode fazer o que vê o Pai fazendo. Então Jesus, ele sabia que ele dependia do Pai para todas as coisas. Para orientação, sabedoria, força, poder. A dependência dele era total. E ele nos mostrou em diversos momentos como a gente deveria viver, né? Ele ajoelhava e nos momentos difíceis, até para ele clamava pelo Senhor. Ele clamava na hora de comer, ele clamava na hora de estar orando por uma pessoa e fazendo um milagre, mesmo sabendo que ele também era todo poderoso e que ele também tinha todas as ferramentas na mão deles. Então eu acho que a gente tem que se colocar nessa nossa posição de humano, porque a gente sabe que sem Cristo a gente não é nada, que a gente não consegue fazer nada. Mas mesmo quando a gente sabe que a gente tem capacidade e o poder para fazer aquilo, mesmo quando a gente sabe que a gente estudou muito para uma prova, eu acho que a gente tem que colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar. Porque Ele vai fazer com que a gente chegue mais para frente. Se é para a gente chegar em segundo, porque a gente é capaz, Ele vai fazer com que a gente chegue em primeiro. Porque Ele é poderoso o tempo todo. E mesmo que Ele não faça, ainda assim Ele deve ser apresentado. Porque Ele é o Cristo poderoso, né? E quais são os frutos da dependência de Cristo, né? Quais são os frutos que experimentamos em viver na experiência de Cristo? Eu acho que quando a gente coloca o que a gente colhe sobre isso, a gente pode pensar em paz, né? A gente pode pensar em paz em meio às tempestades e nem sempre a gente vai estar em paz o tempo todo, a gente sabe disso. Mas quando a gente depende de Cristo, a gente experimenta experiências da qual, por mais que as coisas estejam dando erradas, nós estamos crendo. Com medo, mas a gente está crendo, né? Em Isaías 23:3 diz: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. E essa paz é o fruto de saber que Deus está no controle. No momento de dificuldades, no momento de impasses, o Senhor mesmo, Ele diz que se Ele dá tudo para os pássaros, se Ele dá o alimento para os pássaros que são meros animais, por que Ele deixaria nós em circunstâncias? Então, eu sou uma pessoa que, apesar de conhecer a palavra, eu sempre sou muito otimista. Eu gosto de trazer essa leveza para o ambiente, porque eu acho que faltam pessoas mais otimistas assim. E aí eu sempre falo, não, gente, eu estou em paz. Eu estou em paz. Eu sou muito ansiosa, então eu sei que às vezes eu finjo estar ali querendo estar no controle, apertando a minha mão, apertando o microfone com mais força do que deveria, porque eu tô nervosa, mas eu gosto de transparecer isso para as pessoas. Não, a gente tem que estar em paz, a gente tem que estar em paz com Jesus Cristo, mesmo às vezes eu não estando tão em paz assim. Nós devemos também ter força nas nossas fraquezas, né? Porque, como Paulo mesmo disse, quando nós somos fracos, Ele é forte por nós. Em Filipenses 4:13 tem escrito: tudo posso naquele que me fortalece. E acho que é um versículo também que todos nos conhecem, e é uma força realmente sobrenatural que nos capacita a enfrentar desafios assim, momentos insuperáveis. E gente, todo mundo aqui conhece a família da Gessiane e da Cleo, e aí vocês olham assim para a própria Cleo, assim, o quanto ela amadureceu e o quanto ela começou a crescer quando ela começou a frequentar a igreja, ler mais a palavra. E a gente, por todas as circunstâncias que eu conheço daquela família, a gente nunca vê a Cleo triste, assim, ela é muito exemplo sobre força nas fraquezas, assim. É uma pessoa que sempre brincou que era uma das minhas mães, que era muito, muito presente assim, na minha infância, e é muito bonito o jeito que ela lida com as coisas. Eu não estou falando que ela é a pessoa mais abençoada, a pessoa que conhece tudo, mas a força nas fraquezas, ela faz isso com a gente. A gente se mostra uma pessoa alegre, mesmo em momentos que parece que as coisas estão desabando e sendo muito difíceis.
E eu acho que é uma coisa muito simples isso, mas que às vezes precisa ser dito, porque a gente está aqui na igreja escutando sempre o quanto nós devemos ser miseráveis, o quanto nós devemos estar ali sempre diante de Deus, e eu acredito em tudo isso. Eu acredito, eu respeito e eu entendo o nosso posicionamento diante de Cristo, mas às vezes eu acho que falta um pouco da gente conversar com os irmãos e falar: gente, vamos ser alegres, vamos sentar, vamos colocar um na mão do outro e vamos se alegrar na presença de Jesus Cristo, porque Ele também quer que a gente se alegre. Ele quer que a gente esteja dependente, mas como Ele falou, dependente de uma forma ativa. Ele precisa que a gente esteja força em momentos que a gente está ali e que a gente nem acredita no que pode acontecer. E também sobre frutos espirituais de crescimento, né? Mas você pode abrir Gálatas 5, do 22 ao 23? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, quando nós estamos com Jesus Cristo, por mais que nós devemos estar ali o tempo todo adorando, se prostrando e se sentindo miseráveis, como o pastor diz muitas vezes, a gente precisa dar fruto. E os frutos, eles incluem essas coisas boas, que é o amor, a alegria, a paz, paciência. E quantas vezes a gente está o tempo todo na igreja e a gente só chega e fala: é porque tal irmão veio, nossa, mas é que hoje foi tão abatido, nossa, a gente tem que ficar triste. E eu não sei se eu gosto tanto desse discurso, porque eu acho que a nós cristãos também devemos ser paz, a gente deve ser amor, a gente deve ser alegria, a gente deve ser bondade. Então, quando a gente está mostrando isso para as pessoas, porque quando a gente fala de cristão lá fora, as pessoas também não pensam em pessoas alegres, em pessoas amáveis, em pessoas da paz. A gente é muito ligado a um discurso de ódio, a um discurso de pessoas intolerantes, pessoas que muitas das vezes não aceitam a opinião dos outros. E aí a gente fala de pequenos cristos, e Jesus também é essa pessoa, que apesar dele adorar e o tempo todo se mostrar dependente, se mostrar uma pessoa que estava em oração e que teve seus momentos de tristeza também, quando ele estava com as pessoas, ele fazia de tudo para que pelo menos as pessoas se sentissem bem. Não necessariamente ele, mas as pessoas se sentiam amadas, as pessoas se sentiam alegres, as pessoas queriam estar seguindo Jesus, porque ele tinha uma luz diferente e que mostrava, mudava o ambiente. Em João 15, 5 também, Mateus, você pode abrir para mim? É esse mesmo, né? Eu sou a videira, é aquele mesmo versículo: eu sou a videira, vocês são o ramo. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Porque é o que em Gálatas 5 ele fala sobre os frutos, né? Mas Jesus ele está deixando aqui, ele promete que se permanecermos nele, nós daremos frutos. Então, assim, se a gente não está dando nenhum fruto, se em nenhum momento a gente reconhece os momentos bons de ser cristãos e a dependência do Senhor Jesus Cristo na nossa vida, provavelmente nós não estamos em Jesus Cristo. Nós temos que rever o que está acontecendo. Se em nenhum momento a gente consegue ver boas colheitas e boas novas em estar com Jesus Cristo, por que nós estamos aqui? Qual o sentido? Nós estamos na terra só para sofrer? Tipo assim, eu sei que em vários momentos a gente vai ter dificuldade, mas se nós formos dependentes realmente de Cristo, Ele está sempre sob o controle. E eu preciso acreditar nisso, né? Eu acho que a dependência de Cristo, como eu disse, ele é o fundamento da nossa fé. Sem ela a gente não pode fazer nada, assim, né? Ele é a videira, nós somos os ramos. Sem ele a gente não dá frutos. Descolado dele a gente não dá nada. A gente se afasta, a gente seca. Então,
como que nós estamos vivendo a nossa vida. Porque eu acho que quanto mais a gente depende dele, mais a gente é agraciado, mais nós estamos gerando o que a palavra dele diz para gerarmos. Eu acho que a gente tem que entender nossa posição como ser humano. Nós sabemos que realmente nós estamos aqui para adorar o Senhor, para mostrarmos o quão, mas também para mostrarmos o quão bela é a sua palavra. O quão belo é estar do lado de Jesus Cristo. Quão maravilhoso. E quantas vantagens eu tenho. Porque se eu estou do lado de Jesus Cristo, por mais que muitas das vezes eu esteja em aflição, eu sei que eu vou ser alegre em algum momento. Eu vou ter paz em momentos que provavelmente as outras pessoas não vão ter paz. Provavelmente as pessoas não vão entender quando eu estiver calma em áreas que eu não deveria estar calma. E às vezes eu não estou mesmo, tá tudo bem. Eu só preciso entender que se eu depender do Senhor Jesus Cristo, Ele vai estar sempre colocando a mão dele em primeiro lugar, sempre na minha frente. E eu não vou deixar de planejar as minhas coisas, né? Eu sou bem, adoro fazer lista, adoro planejar as coisas antes. E eu acho que eu quero desafiar todos nós a refletirmos sobre a nossa caminhada, se nós estamos realmente sendo dependentes de Jesus Cristo, se estamos buscando a sua direção e entender quais frutos nós estamos colhendo apesar de tudo. Enfim, acho que era essa palavra que eu queria deixar com os irmãos. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Graças a Deus, né?